estamos no mês de outubro e nós estamos no mês da Reforma Protestante. Já se passaram 504 anos desde que Lutero pregou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Mas quais foram as causas que deram origem à Reforma Protestante? Quais foram os princípios que ela resgatou? Uma reforma é sempre necessária quando algo perde a sua identidade e a sua forma. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja. Ela se deformou e perdeu completamente a sua identidade quando ela abandonou as doutrinas dos apóstolos para introduzir em si crenças pagãs, sincréticas e, obviamente, completamente antibíblicas. A igreja cristã nasceu em Atos capítulo 2 e ela adquiriu uma forma exclusiva fundamentada nas doutrinas dos apóstolos, que são os ensinamentos que eles receberam do próprio Cristo. Então, a igreja cristã do primeiro século, do segundo até o finalzinho do terceiro, estava fundamentada nos ensinos de Cristo. Ela era uma igreja completamente cristocêntrica e alicerçada única e exclusivamente nas Escrituras. Em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo se converte e se torna o grande teólogo da igreja. Todas as cartas de Paulo e também dos demais apóstolos eram de cunho doutrinário e com base nessas doutrinas, com base nessas cartas, a igreja desenvolveu a sua identidade e também a sua forma. Com as perseguições do império, todos os apóstolos morreram, com exceção de João, que morreu de causas naturais. E quando todos os apóstolos já não estavam presentes, nós entramos em um período que denominamos patrística, ou período dos pais da igreja. E neste período a igreja continuou avançando com Policarpo, Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, João Crisóstomo e alguns outros pais da igreja. Mesmo debaixo de muita perseguição, a igreja conseguiu manter a sua forma e a sua identidade até o final do terceiro século, porque no quarto século, Constantino, que estava em uma batalha contra Magêncio, teve uma visão. Segundo ele, havia no céu um sinal de uma cruz e uma voz que dizia: "Com este sinal vencerás". Na manhã seguinte, ele mandou que pintasse nos escudos dos soldados a cruz de Cairó, e de fato ele conseguiu uma vitória esmagadora. Assim ele decretou que o cristianismo fosse a religião oficial do império. Além disso, ele uniu igreja e Estado, sendo ele chefe de ambos. E é exatamente neste período em que a igreja começa a perder a sua forma, porque práticas pagãs e elementos da cultura greco-romana começaram a ser introduzidos dentro da igreja, fazendo com que ela mergulhasse em um sincretismo religioso. Já no quarto século, a igreja implementou a oração pelos mortos, o sinal da cruz, o uso de velas no culto, a veneração dos anjos, o uso de imagens e instaurou a missa, que é a celebração da Eucaristia. No sexto século, os sacerdotes católicos começaram a se vestir de forma diferente dos leigos e Gregório I estabeleceu a doutrina do purgatório, que é um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde os pecadores ficam ali para purgar os seus pecados. No sétimo século, as orações começaram a ser dirigidas a Maria, porque segundo o entendimento católico, Maria serve como coadjuntora e medianeira entre Deus e os homens, quebrando aquilo que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: "Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem." Passaram a crer também que Maria é intercessora, quebrando também aquilo que está em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz o seguinte: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Ainda no sétimo século, o papado romano é instaurado com Bonifácio III. E no oitavo século nós temos o culto à cruz, as imagens e também as relíquias. No século IX surge a água benta. No século X, João XV decreta que alguns homens importantes da história fossem canonizados e se tornassem santos. Acredita-se também que esses santos servem como mediadores entre Deus e os homens, intercedendo também por nós. No século XI é decretado por Gregório VIII o celibato dos padres e é instaurado também o terço com orações mecânicas. No século XII
é instituída a famosa Inquisição pelo Concílio de Verona. No século XIII, o Papa Inocêncio III proclama a doutrina da transubstanciação. A doutrina da transubstanciação é o entendimento de que a hóstia e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Ainda no século XIII é instituída a confissão auricular, onde os pecadores não mais confessavam seus pecados diretamente a Deus, mas aos padres. A Bíblia é proibida aos leigos e é colocada no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valência. E foi inventada por Simão Stock o escapulário, que possui significado de proteção física e espiritual. No século XV, o vinho da Eucaristia foi proibido aos leigos, o purgatório se tornou um dogma pelo Concílio de Florença e surgiu também a doutrina dos 7 sacramentos. E no século XVI, a Igreja elabora a reza Ave Maria, que foi aprovada pelo Papa Sisto V. Esses foram apenas alguns dos desvios da Igreja. Perceba que ela estava andando em uma linha reta, tendo a Bíblia como sua única regra de fé e prática, mas com o passar do tempo ela se desviou e começou a introduzir em si práticas completamente antibíblicas. Agora, a fonte de autoridade da Igreja não é somente a Escritura, mas as bulas papais e também a tradição da Igreja. Você se lembra que em Atos capítulo 2, versículo 42, a Igreja do primeiro século perseverava na doutrina dos apóstolos? Agora, com a Reforma, a Bíblia se tornou secundária para a Igreja. Bom, agora nós estamos no século XVI e o Papa era Leão X. Leão X tinha o objetivo de construir a Basílica de São Pedro e, para arrecadar recursos, mais heresias foram inventadas, como por exemplo as indulgências. A indulgência era um documento assinado pelo Papa que garantia a salvação de qualquer pecador. E este documento só era adquirido se fosse comprado, ou seja, o que a igreja estava fazendo agora era vender a salvação das pessoas. Dentre tantas heresias havia também o comércio da fé. A Igreja Católica afirmava ter relíquias valiosíssimas, como por exemplo o crânio de João Batista, os ossos dos apóstolos, os espinhos da coroa de Cristo, o leite dos seios da Virgem Maria e muitas outras coisas. Esse período os historiadores chamam de período das trevas. Foi um período em que a igreja atingiu o ápice da Reforma. Foi então que, vendo tudo isso, Lutero, monge agostiniano, em 31 de outubro de 1517, prega as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. As 95 teses confrontavam com clareza os ensinos da Igreja Romana, e é exatamente aí que começa um dos maiores eventos da história humana, a Reforma Protestante. E ela resgatou alguns princípios bíblicos inegociáveis e, dentre tantos, eu quero ressaltar apenas 3 nesse vídeo. O primeiro princípio a ser resgatado pela Reforma Protestante foi sola scriptura, que significa somente a Escritura. Como nós vimos, a igreja do primeiro, segundo até o terceiro século estava fundamentada na doutrina dos apóstolos, ou seja, os cristãos do primeiro século tinham a Bíblia como única regra de fé e prática, e somente a Bíblia. E a única autoridade sobre a igreja que é infalível, inerrante e inquestionável é a Escritura. É exatamente por isso que Lutero e os demais reformadores, antes de serem reformadores e grandes debatedores, eram pregadores. Eles anunciavam a palavra de Deus expositivamente, explicando a Escritura versículo por versículo, se dedicavam a uma análise natural e gramatical dos textos, se preocupavam em entender a intenção dos autores dos livros e com o contexto de cada passagem para a compreensão completa do que está registrado. Então, partindo do princípio de que a Bíblia é a única fonte de autoridade sobre a igreja, os reformadores tornaram-se grandes expositores de seus tempos, e era exatamente isso que os diferenciava dos demais pregadores. Sim, havia pregadores naquela época, mas que pregavam historietas, indulgências e até mesmo superstições, em vez de pregar a palavra de Deus. O segundo princípio é o princípio soteriológico, e existem 2 lemas para ele: sola gratia,
e sola fide, ou seja, somente a graça e somente a fé. Esses dois princípios soteriológicos nos ensinam a maneira na qual a salvação alcança uma pessoa. O catolicismo romano ensinava dois meios de se alcançar a salvação. A primeira era a justiça infusa e a segunda, as indulgências. As indulgências nós já vimos, mas a justiça infusa ensina que para você ser salvo é necessário que você pratique boas obras. Então os reformadores voltaram os olhos para a doutrina da depravação total, que nos ensina que o homem foi completamente corrompido pelo pecado e que até mesmo as suas boas obras para Deus são como trapos de imundícia. Então, como o homem pode alcançar a salvação segundo a Escritura? Somente pela fé. Você só precisa crer na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Você precisa entender e acreditar que Ele te substituiu naquela cruz. Você precisa crer que o sacrifício de Cristo comprou o nosso perdão e nos reconciliou com Deus. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. O terceiro princípio resgatado pela reforma é o sacerdócio de todos os santos ou de todos os crentes. Esse princípio nos ensina que todos os crentes têm acesso a Deus, portanto se torna completamente dispensável qualquer mediação. O catolicismo havia estabelecido uma hierarquia onde os sacerdotes romanos estavam no topo e eram os únicos que tinham acesso a Deus. Para que um leigo pudesse ter acesso ao Senhor e pudesse ser agraciado de alguma forma, era necessário uma mediação de um padre ou até mesmo de um santo. A Reforma Protestante resgatou esse princípio de que todos os salvos, todos os filhos de Deus, podem ter acesso direto ao Pai sem precisar de alguma mediação, porque somos todos sacerdotes. Veja o que Pedro fala sobre isso. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Você não tem e não precisa de sacerdotes especiais que falem com Deus por você. Você mesmo, sozinho no seu quarto, pode falar com Deus à vontade e pode também ter a certeza de que Ele te ouvirá. Sola Escritura, somente a Escritura é nosso manual de fé. Sola Fide, através do arrependimento e por meio da fé somos salvos. Solus Christus, somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Sola Gratia, somente pela graça de Deus somos salvos. Soli Deo Glória, só Deus merece toda a honra e glória. A data marca o início da Reforma Protestante e de um novo momento na história. Você sabe qual foi a primeira das 95 teses que Lutero pregou lá no castelo de Wittenberg? A primeira foi essa, sobre a natureza da penitência. O que é a verdadeira penitência? O que é o arrependimento? E ele começou dizendo que é um estado em que nós vivemos o tempo todo. A gente tem que viver em estado de arrependimento, para que no momento em que a gente pecar, a gente já está pronto para dizer, sim, Deus, de fato eu pequei. Que o Senhor me perdoe, estou disposto a assumir as consequências. Amém?